Fala aí, galera! Beleza? O Paulo que tá falando quase que ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, para mais um bate-papo com vocês. Agora, hoje o bate-papo vai ser com a amiga Kelly, que ela gravou. Nós já contamos a história dela aqui, já tem algum tempo, que eu não lembro quanto tempo, porque eu tô ficando velho, já não lembro mais o tempo, não sei nem que dia que é hoje, para falar a verdade. Mas, o que aconteceu? Devido a uma situação que aconteceu na vida dela, ó, tipo, eu tô fazendo tipo um suspense. Ela teve que buscar alguma outra coisa para fazer da vida. E eu não sei detalhes, porque se vocês não sabem, eu nunca sei detalhes. Ela louca para me contar, eu falei, não me conte nada. E ela vai contar para nós agora. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar a minha amiga Kelly. Bem-vinda, Kellyta, tudo bem? Olá! Kelly, Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Imagina. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, sem falar outra coisa, pessoal, aqui na descrição deste podcast ou do YouTube, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, tem um link do primeiro bate-papo que nós fizemos, que assim você vai lá e assiste também, depois que terminar isso aqui, né? Então espera, termina esse, depois você volta e assiste o outro. Mas para quem não assistiu ainda, dá um resumão de onde que você era do Brasil, rapidinho, e quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, você é casada, solteira, tem filha, aquela coisa toda. Certo. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba, mas eu vim de Portugal. Antes de vir para os Estados Unidos, eu vim direto de Portugal. Estou aqui nos Estados Unidos há 7 anos, sou casada, casei no meio desse processo que vocês vão ver no outro vídeo que está na descrição, né, do que eu falei no início, que o Paulo falou aí. Sobre o resumo do que você perguntou, é isso. Se eu começar a falar aqui, já vai entrar na história. Tá, então vamos lá. Então você teve uma. Só até para eu entender, porque a gente não é nada combinado aqui, e aí depois até eu fico maluco. Para eu entender. Você contou que você sofreu um acidente, correto? Ou não, foi um acidente, Sim. não, foi um acidente médico. Erro médico, não foi isso? Eu não lembro agora. Não. Vai, Então, não dá um. fazia pouco tempo que eu estava aqui, acho que 1 ano que eu estava aqui, estava começando a me estabelecer, né? No primeiro ano sempre é o mais difícil. E estava trabalhando, voltando do trabalho, eu sofri um acidente de carro. Isso. E eu estava parada e veio um senhor de 95 e bateu no carro, e aí mudou toda a minha trajetória aqui, toda a minha Um vida. senhor de 95 Ali, anos. um senhor de 95 anos. Ele, 95 anos, não morava aqui, alugou um carro, um Jeep, e, claro, sem reflexo, trocou o pedal e acelerou e saiu me arrastando contra os carros. Eu estava muito assustada, né? Fazia pouco tempo que eu estava aqui, não fui para o hospital na hora. O acidente em si não parecia tão grave, né? Mas as consequências foram graves. Só depois eu comecei a fazer um tratamento, fisioterapia, algumas coisas para passar as dores, ninguém nunca pediu exame, e daí eu tive que fazer uma cirurgia. Depois de pesquisar muito, escolhemos a cirurgia menos invasiva, foi quando aconteceu algo que ninguém até hoje sabe. Então, peraí, calma. Você escolheu uma cirurgia menos invasiva. Cirurgia aonde? Do que? Tá. Eu tive algumas consequências do acidente, várias hérnias de disco, tinha muita dor e foi piorando com o tempo. Até que eles detectaram que a minha lombar estava muito machucada e tinha a hérnia e estava comprimindo o nervo da perna. E era uma dor insuportável. Chegou um momento que eu não conseguia andar e a minha vida praticamente parou aqui. Então, eu fui pesquisar sobre, fiz vários procedimentos, como injeções, né, de corticoide. E assim, meu corpo, além de estar doendo, começou a modificar completamente. Modificar como? Engordei. Como que modifica? Eu engordei, comecei a ter outros sintomas, com muita dor de cabeça, por causa de todos os medicamentos que eu estava tomando. E chegou um ponto que os médicos falaram que não tinha mais o que fazer, eu tinha que fazer um procedimento para poder tirar a compressão que estava fazendo no nervo. E depois de pesquisar muito em vários médicos, tinha um médico que fazia um procedimento que era minimamente invasivo, que supostamente o nome do procedimento é radiodissectomy, que é um jato de água para tirar a parte que estava comprimindo o nervo e liberar o nervo que estava afetando o movimento do meu corpo.
Só que nesse procedimento, depois desse procedimento, eu saí da clínica, fui numa clínica, e eu saí com um band-aid, estava muito dopada, né? Então eu comecei a sentir mais dores ainda. O médico tinha falado que, como tinha passado muito tempo comprimido, talvez ainda a inflamação doesse. Eu achava que era normal. Só que eu fui suportando. Ele falou que eu poderia continuar trabalhando, eu fazia muito esforço físico, e começou a doer cada vez mais, e eu comecei a dormir de joelhos. Eu morava só. Eu passei um tempo dormindo de joelhos, me arrastando nas escadas da minha casa, que eu morava sozinha. E eu comecei a achar que aquilo não era normal, voltei para o médico. E ele falou que me deu um medicamento para tomar durante uma semana e falou que ia passar. No terceiro dia do medicamento, eu já não sentia, perdi o movimento do meu corpo, né? Da parte esquerda. E a dor era tão intensa que eu já não conseguia mais mover, e fui levada para a emergência nesse momento. Uau. Só que eu tinha os exames de antes desse procedimento, que realmente eu tinha algumas consequências do acidente, e na emergência eu fiz um novo MRI, né? Para quem não sabe, é ressonância magnética da minha lombar, e ela estava completamente acabada. Foi quebrado o disco, em vez dele raspar a compressão, eu já não tinha mais disco, o disco intervertebral da L4, L5, e a vértebra estava uma na outra, prensando o nervo, e por isso que eu tinha perdido o movimento. E até hoje a gente não tem como, né, afirmar. Não pode, mas isso foi um intervalo só de uma semana entre um MRI e outro, exatamente nesse procedimento. E aí me doparam lá no hospital de morfina. A dor não passava. Nesse momento eu não conseguia fazer absolutamente nada, nem me levantar, nem sentar, nem deitar. E você sozinha aqui nos Estados Unidos? Na verdade, eu tenho uma irmã que ela estava grávida de 8 meses e com um filho pequeno, e ela estava trabalhando no meu trabalho para eu não perder o emprego, porque eu imaginava que era um procedimento. Ela está trabalhando no teu lugar, fazendo o quê? Faxina? No meu lugar. Eu era governanta, eu trabalhava eu comecei a fazer, a limpar essa casa, e o dono da casa, que era um milionário empresário, morava em Nova York, e ele precisava de alguém para administrar a casa. Então ele não morava lá, e eu comecei a administrar, a tomar conta de todas as coisas dele, os carros, do iate. Então, assim, eu trabalhava como governanta. E aí eu fazia contratos também de pessoas porque era como se fosse um hotel, uma casa muito, muito grande. Ele recebia visitas e eu tinha que ficar lá para gerenciar as pessoas que vinham fazer os designs dos quartos e fazer reformas, enfim. E a minha irmã foi para lá para que eu não perdesse o emprego enquanto eu estava no hospital. E aí eu estava namorando com uma pessoa nesse momento, tinha conhecido há pouco tempo. Foi ele que recebeu a primeira notícia, né, dos médicos, que eu estava muito dopada, eu não conseguia me comunicar bem, eu só conseguia escutar os médicos falando, mas eles falaram para ele, que era a pessoa que estava me acompanhando na hora, que meu estado era muito grave e que talvez eu não conseguisse mais voltar a ser normal. Perguntaram se eu morava sozinha, e que eu não podia estar mais sozinha, eu precisava de alguém 24 horas, porque eles iam prescrever alguns medicamentos para mim, eu não podia dirigir, eu não podia trabalhar, e eu precisava de assistência 24 horas. Ou seja, eu trabalhava, eu morava sozinha, tudo meu era sozinho, então eu não tinha muita escolha, eu não conhecia muita gente aqui na época, e a minha irmã estava fazendo tudo isso por mim, com uma criança pequena, grávida, e ainda trabalhando no meu lugar. Mas os médicos, aí eles me liberaram do hospital, falaram que infelizmente não tinha especialista para fazer aquele procedimento naquele momento, e eles não sabiam se iria resolver, mas que eles iam me dar um medicamento para tomar em casa, à base de morfina, e eu precisava procurar urgente um especialista para fazer a fusão da minha vértebra. E o que era para durar mais ou menos uma semana, que foi a quantidade de remédio que eles me deram, esperando que eu encontrasse algum médico, durou 3 meses. Né? Então, durou 3 meses para que eu encontrasse um médico. Cada médico que eu ia, um não me dava esperança, o outro falava que o procedimento eu podia ficar pior do que estava.
e aí outros ficavam barganhando a questão do seguro, e terminou que durou 3 meses, eu nesse pesadelo, até fazer a fusão da minha vértebra. Foi quando eu encontrei um médico que fez a fusão da minha vértebra, a cirurgia teve sucesso, mas por tudo que eu tinha sofrido já, eu fiquei com consequências, como uma sequela na perna, no nervo da perna, que aparentemente quem me via não sabia, né? Mas eu precisei ficar tomando remédios fortes depois disso também, remédios para epilepsia, para convulsão, e eu não tinha epilepsia nem convulsão, mas era a única coisa que aliviava a sequela na minha perna. Então, eu passei muito tempo. Essa foi a história do acidente, né? Depois disso, eu comecei a ir para o Instagram para ensinar as pessoas, né? Ajudar as pessoas que não a sobreviverem, porque eu parei de trabalhar. Chegou um ponto que a minha irmã precisou ter um nenê, né? Eu não demorando cada vez mais para voltar para o meu trabalho, e eu estava sem trabalho, sem nada aqui, e eu não podia voltar para o Brasil naquele momento. Eu tinha que arranjar uma forma de sobreviver. Aí eu comecei a fazer cupons e mostrar para as pessoas como ganhava dinheiro no celular. Foi aí que eu entrei no Instagram, e foi aí que você me conheceu, que a gente veio falar aqui, que eu comecei aos poucos, as pessoas pediram para eu dar aula, eu fiz curso de cupons e compartilhava com a comunidade aí na pandemia, como é que elas podiam sobreviver sem quase nada. Tá, e aí o que aconteceu? Agora vamos lá. Bom, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta agora, antes de continuar esse bate-papo nosso aqui. Por quê? Porque eu acredito em Deus, e eu acredito que a gente passa por muita... Existe algum... Vamos lá, minha teoria. Deixa eu colocar eu grandão aqui. A minha teoria em relação a acontecimentos da vida, ela é um pouco diversificada. Vamos lá. Existe consequências das minhas ações. Então, por exemplo, se eu pegar minha cabeça e bater na parede aqui, a consequência vai ser ou abrir um rombo, dar uma dor de cabeça, fazer um buraco na parede. Eu criei isso. Existem consequências que outras pessoas fazem e acaba nos afetando, que foi o teu caso. Então, por exemplo, o carro foi, bateu em você. Você não fez nada de errado, mas aparentemente você sofreu muita dor, estresse, perca material, física, tempo, muitas coisas que o dinheiro não compra, principalmente o tempo. O tempo não tem preço, né? Que o dinheiro, o estresse não tem preço, a dor não tem preço, coisas que não dá para nunca mais recuperar. Quando a gente passa, que eu já passei, passo muitas vezes até hoje, por muitas situações difíceis que eu não tenho controle, que a pior das situações é quando a gente não tem controle, quando alguém faz alguma coisa que nos machuca ou que tira alguma coisa da gente que a gente não tem controle, a gente tem que se adaptar e tem que aprender. Eu sempre pergunto para Deus, falo, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Eu nunca pergunto por que mas eu pergunto o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando por isso? Me dá um motivo para eu já aprender e a vida seguir. Pode ser perca de trabalho, pode ser criança doente, pode ser qualquer coisa, perca de mãe, perca de pai. Tudo que a gente passa, isso é minha crença. Tudo que eu, Paulo Paterno, passo, que eu não tenho controle, eu acredito porque eu preciso aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa. Com as minhas ações. A gente aprende ou a gente ensina. Como que você recebeu essa... Eu estou procurando a palavra trial. Quando você recebeu... Como fala trial em português? Você recebeu este problema, digamos assim. Tá, recebeu esse desafio. O desafio. Como que você está lidando ainda, e como, principalmente no começo, que eu lembro, a gente já conversou bastante. O que hoje que você está com menos dor, que você já passou pela pior parte, olhando para trás, hoje você é outra pessoa do que aquela que a gente conversou lá atrás. O que mudou? Absolutamente. Por que você acha que você foi a escolhida para passar por isso?
Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa se eu me emocionar aqui, ainda é muito recente toda essa transformação na minha vida, mas eu me despi, né, eu fiz questão de vir aqui, porque eu sei que nos bastidores tem muitas pessoas que vêm até mim, porque se identificam com minha dor. E hoje eu me sinto muito lisonjeada. No momento, eu perguntava por que eu, agora eu pergunto para que eu, o que é que eu posso fazer com isso tudo que Foi aconteceu comigo. E experiência, né, que sabe, você viveu. exatamente. E sabe o que que eu aprendi? Eu aprendi que a dor, ela muda as perspectivas, e a maturidade tira o foco das coisas ruins para mostrar que tudo, em tudo tem a mão de Deus, né? Então, a gente termina focando, direcionando o nosso coração a aprender que tudo existe um propósito. E hoje eu sei que não foi só o acidente, né? Outras coisas aconteceram aí no percurso. E no momento a gente que dói, mas que hoje eu sei que eu sou, com toda humildade, eu sou escolhida, né? Eu passei a entender o quão importante é a gente não viver das circunstâncias, das coisas que aconteceram com a gente, né? Mas que a gente, não que a gente viva das memórias, mas que a gente aproveite essa experiência para transformar vidas, né? E eu tento fazer disso, do meu dia a dia agora. Eu comecei quando eu entendi que existe um propósito muito grande por trás disso tudo. Você perguntou se eu sinto menos dor do que eu sentia antes. E eu posso afirmar com toda a convicção, porque eu sei que isso aqui vai ser público e as pessoas vão poder comentar quem está convivendo comigo agora. Eu não uso remédio nenhum, absolutamente, há 1 ano e alguns meses, um pouco menos de 1 mês. E eu comecei o que eu descobri foi que eu servindo as pessoas através do meu testemunho, através do que eu descobri depois, que trazendo esperança para as pessoas do que eu fiz, que eu vi a minha dor indo embora, cuidando das pessoas. Tá, então vamos lá. Só, você falou, mas eu não consegui compreender tudo. Então, porque eu não sou uma pessoa muito... Tenho 2 segundos de foco. Certo. Vamos lá. Como que você era antes e como que você é hoje como ser humano? Você falou, eu descobri que eu preciso servir. Então isso modificou para você, que antes você não gostava muito de servir as pessoas, hoje você serve. Explica assim, mas... Certo. Na verdade, o despertar do servir começou desde o acidente e da cirurgia, porque mesmo em cima da cama, sem eu poder me movimentar, sem eu poder fazer muitas coisas, eu sozinha naquela cama, eu fui buscar, tentei aprofundar a cultura americana de cupons e como eu poderia ficar nesse país, sobreviver nesse país sem trabalhar. Não que eu vá aconselhar ninguém a trabalhar, não é isso, gente. É alguém nas circunstâncias que eu estava, que eu sei hoje, que tem muita gente, hoje eu posso ver, porque eu sei que a dor da gente, a fraqueza da gente, conecta pessoas, né? Então, a nossa vulnerabilidade termina atraindo pessoas, a gente descobre. Então, desde aquele momento, eu já pensei em servir. E muitas vezes, a minha dor naquele momento se distraía ao eu estar respondendo às pessoas: olha, você consegue salvar ali, você consegue fazer uma feira salvando ali, olha, eu tenho um cupom para te ajudar a fazer Salvar é isso. economizar, gente. Salvar é o inglês traduzido de brasileiro que nem existe. O salvar significa economizar. Economizar. Tanto que eu tinha um Instagram, né, que o nome era Economizando nos Estados Unidos. A minha essência de componeira vai continuar para sempre. Eu continuo dando dicas porque eu sei que isso eu vou ajudar a comunidade. E comecei a ajudar também os pequenos negócios de brasileiros que estavam aqui nos Estados Unidos, divulgando o trabalho deles, e eles me davam um cupom para as pessoas que me seguiam, e eu me sentia mais completa servindo, né, os brasileiros nesse sentido. Então aí eu já despertei, eu já entendi que eu conseguia tirar o foco da minha dor quando eu cuidava da dor de alguém. A partir dali eu já despertei isso.
Agora, falando da dor física, porque naquele momento, muitas vezes eu fiz live, inclusive a sua live, tanto com patrocinadores, quanto pessoas que trabalhavam, né, com compras, redirecionamento, e muitas vezes, quando pelos bastidores, eu ficava muito triste, eu chorava porque eu não via sentido. Às vezes eu ajudava tantas pessoas, mas eu tinha que tomar remédios, eu vivia uma vida limitada. Quantas vezes eu neguei convites de encontros pessoais, de eventos pessoais, porque eu estava sob efeito dos remédios, porque eu não podia dirigir. E isso era muito constrangedor, não só para mim, mas eu não tinha uma vida completa, né? E às vezes eu perguntava para Deus por que eu ajudava as pessoas, mas que por trás da minha vida era incompleta. E isso também gerou todo um processo. A gente sabe que os medicamentos, as frustrações, os traumas, eles atuam não só na parte física, mas na parte emocional, né? Chegou um momento que eu passei a ter depressão, eu tive crise de ansiedade, até o ano o final de 2021, que foi exatamente no pico da pandemia, e que eu não conseguia voltar para o Brasil, e eu tive uma notícia muito triste, que meu pai tinha sido diagnosticado com câncer. Depois de tudo que eu estava passando, quando eu estava começando a reerguer, né? Eu estava começando a conseguir superar a minha dor, diminuir a quantidade de remédio, mas ainda estava com o problema dos remédios. Os remédios estavam começando a mexer com minha parte emocional, e eu tive esse diagnóstico sério. Eu tive que, finalmente, o ano passado, eu consegui ir para o Brasil para encontrar o meu pai, graças a Deus. Ele fez a cirurgia, retirou a metade do intestino, foi tudo muito rápido. E o meu pai é médico e trabalhou com câncer. O meu pai é oncologista e trabalhou com câncer 45 anos, então foi assim, um trauma muito grande para mim, porque ele é a pessoa que é mais próxima a mim, e eu fiquei perguntando mais uma vez a Deus, até que seja comigo, tudo bem, mas com quem eu mais me importo, mas por quê, mas para quê? E aí, cada vez eu questionava Deus, e lá na frente eu entendia, como eu entendo hoje. Eu fui para o Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, meu pai, graças a Deus, depois da cirurgia, ele não precisou nem fazer tratamento, mas me colocaram para fazer uma série de exames, porque já fazia muito tempo que eu não estava no Brasil, e inclusive para fazer o exame da minha cirurgia, porque eu tenho parafusos e tudo, e os médicos Não, você do está Brasil... faltando parafuso, você não tem parafuso, está faltando parafuso em você, menina. Então, os médicos, eles queriam ver como é que estava, porque eles me acompanhavam virtualmente, e chegou lá, e aí foi o primeiro dia que eu fui lá, um dos médicos falou: olha, não sei se está muito bom, se está perfeito, talvez você vai ter que mexer nisso aí. E eu falei, meu Deus, né? Aí mexeu comigo emocionalmente, porque ali já fazia 3 anos e meio que eu estava numa sobrevida. E eu fui fazer o mesmo exame que meu pai fez, porque já estava lá, né? Aí eu falei, mas eu não atingi a idade que era necessária. O médico falou, não, por eu ter esse acesso mais fácil aos médicos, porque a minha família toda é médica e eles são médicos, eles me empurraram para fazer esse exame, e bum, o que acontece? Poucas pessoas sabem disso. E é por isso que, assim, que para mim é muito importante, está sendo muito difícil eu me despir aqui, mas eu tenho certeza que vai ajudar a vida de alguém. Eu fui no exame, lá na hora do exame, eu fui diagnosticada com um tumor, o mesmo tumor que meu pai teve, e eles retiraram na hora. Minha mãe, como médica, estava participando da cirurgia e autorizou, e foi retirado na hora. E foi feita a biópsia. 2 dias depois, chegou o resultado da biópsia, e foi um resultado muito difícil. Eu ainda não consigo falar tão abertamente, mas eu tive que fazer outra cirurgia, um procedimento 2 dias depois. Então, a lesão, o tumor que eu tinha, foi retirado na hora, mas ainda ficou alguns resquícios que os médicos achavam melhor tirar por completo. Então, eles fizeram uma abertura maior, e à noite eu tive uma hemorragia muito grande, e daí estancou a hemorragia. No outro dia foi melhorando,
E 3 dias depois eu tive uma arritmia muito grande e Teve o quê? meus batimentos, uma arritmia cardíaca, Cardíaco. meus batimentos eles oscilavam entre 60 a 160 em questão de segundos. E eu fiquei Uau. com falta de ar, a minha pressão despencou muito baixa e eu fui para emergência. Meus pais tentaram, controlar com o que eles tinham lá, mas começou a ficar muito o descompasso muito grande e por precaução eu fui para emergência quando eu encontrei uma cardiologista lá, que é uma cardiologista também muito conhecida na minha cidade e muito querida da minha família, e ela me prescreveu e me deu uma gota de óleo essencial. E eu fiquei com muita raiva dela, Óleo Paulo, você não tem essencial é noção. tipo esses olhinhos, óleo essencial. Agora eu tô vendo que você tem um litro de óleo, litros de óleo aí. Ah. Hoje eu tenho. Então foi exatamente esse óleo essencial aqui, Hum. que ela, na hora ela tinha e ela colocou embaixo da minha língua. E eu fiquei muito chateada, eu tinha liberdade para falar para ela, né, que aí eu comecei a chorar muito, porque eu falei que eu fui lá na esperança de eu melhorar, que eu não aguentava já tudo que tinha acontecido na minha vida e eu ainda estava passando por aquilo. Eu já tomei todos os medicamentos que possíveis e imagináveis para dor, para ansiedade, e ela me ofereceu um óleo essencial e eu já tinha sido apresentado o óleo essencial por uma amiga minha, não nesse sentido do que eu estava passando, mas para a ansiedade, e eu não tinha dado tanta atenção a Não, isso. vamos lá, ninguém dá atenção para esses negócios porque a gente ouve tanta palhaçada, a gente vê tanta palhaçada que a gente vai achar que é um negocinho que não funciona. Eu pelo menos, assim, engraçado, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa. Desculpa de você ter passado por tudo isso, a gente conversou bastante, eu lembro que você estava no Brasil, a gente conversou, você nunca me falou todas essas coisas. Tentei, lembra? Você tentou? Uhum. E por que não falou? Que eu tive que desligar? Não, Você não, tirou. não, porque aconteceu uma coisa, outra e a gente não conseguiu terminar. Ah, é verdade. Eu lembro. Mas deixa eu falar. E para Pessoal, não, deixa eu cortar você um pouquinho, Kelly, porque você é uma menina muito querida por mim e eu tô pensando, cara, em primeiro lugar, só de você ter compartilhado isso que você viveu, que está vivendo ainda, né? Essas doideiras tuas aí, principalmente esses problemas de saúde. Cara, quantas vezes a gente levanta com raiva, ou você tá chateado, ou você tá desgostoso por umas coisas tão pequenas, tão idiotas, tão umas brigas que às vezes nós temos com o marido, mulher, namorado, né? Namorado, filho, por umas coisas tão pequenas. Fica com raiva de amigo de trabalho porque fez isso, umas coisas tão mesquinhas, aonde a gente tinha que dar graças a Deus pela saúde que nós temos, de acordar e não ter muita dor. Todo mundo tem um pouco de dor. Depois de velho a gente fica com um pouquinho de dor, mas não ter muita dor, de ter um trabalho, né? Só de você poder acordar. Quantas vezes você gostaria hoje e durante esses últimos 3 anos acordar sem dor? Você daria tudo na tua vida. Teus pais dariam tudo que eles construíram na vida deles para que você pudesse não ter mais dor. E às vezes a gente acorda só porque uma pessoa cortou a gente de carro, já estraga o dia. Ah, estragou meu dia, a filha da mãe me cortou. Quem ele pensa que ele é? Então, isso daí é legal. É legal, assim, você ter compartilhado isso, porque você contando isso para mim, cara, coloca a minha vida em perspectiva, coloca a minha vida. Ah, caramba, quantas vezes eu reclamo? E eu não sou de reclamar. Na verdade, eu reclamo pouco. Mas eu não devia reclamar nada. Pelo contrário, eu só tenho coisas a agradecer a Deus por tudo que eu tenho e por tudo que eu sou. E às vezes eu não tô feliz, às vezes eu tô chateado, às vezes eu brigo por umas coisas tão pequenas. Enquanto muitas pessoas hoje, algumas com certeza assistindo a gente aqui, estão tentando sobreviver mais um dia, ou tentando que a dor passa, ou tentando se recuperar, né, de umas coisas tão grave, tão triste, tão dolorida, não só a dor física, como a dor mental, como a dor da família, das pessoas que nos amam, que amam essas pessoas. Ou muitas pessoas estão sozinhas, solitárias, só ela e Deus. Muitos esqueceram de Deus, porque eles estão sozinhos no mundo. E pessoas
normais, entre aspas, pessoas que acordam todos os dias, que não dá graças a Deus pelo dia bonito, por ter um corpo saudável, ou por ter um trabalho, ou por ter uma família, ou que seja o que for, né? Os filhos saudáveis só reclama. Então, se você é uma das pessoas que só reclama, para de reclamar e começa a agradecer, que você vai ver a tua vida mudando. Porque a coisa mais chata que tem são pessoas reclamonas, pessoas ingratas, pessoas que não são gratas pela vida, por Deus, pelo trabalho, pelo carro, pelo cabelo que tem na cabeça. Né? Nós precisamos ser gratos por tudo que nós temos e também gratos pelas coisas que nós não temos, que nós podemos conquistar. Então, quero só agradecer você por compartilhar essa dor que eu, com 46 anos que eu tenho hoje, não consigo compreender. Se eu tivesse que passar por isso, eu não consigo compreender a dor que você sentiu, e principalmente dos teus pais, que os pais, mesmo que não fisicamente, emocionalmente, para eles deve ser terrível. Aí vem uma médica louca e te dá um olhinho embaixo, coloca uma gota de coisa embaixo da tua língua. Depois de tudo isso, você falou: palhaçada, agora você tá de brincadeira comigo. Exatamente. Sobre isso que você falou, tenho 3 coisas para falar. Primeiro, você me agradeceu para eu ter aberto aqui, né, e, no início, quando eu comecei a falar no Instagram, eu tinha a imagem de que eu deveria passar, alegria, fortaleza. Eu estava lá falando, muitas vezes estava em evento e tudo, e eu mostrava o que eu queria falar. Claro que sem ser mentira, era a minha vida real, mas os bastidores eu não passava, porque eu achava que ser fraca, se eu falasse aquilo, eu ia estar sendo fraca, mas eu me enganei, eu estava sendo egoísta. A partir do momento que eu resolvi, claro que tem um tempo para cada pessoa, né? Um momento para você digerir o que está acontecendo e um momento para você falar, né? Para você acolher. Então, eu descobri, né, que eu comecei a recolher meus pedacinhos primeiro, até eu me sentir por inteira, e eu descobri que, para minha surpresa, a minha vulnerabilidade conectou muitas pessoas, né? Eu falava sobre economia, sobre cupons, sobre como você ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, e isso é muito bom, mas a partir do momento que as pessoas deixaram de ver aquele cuponeiro, aquele esperta, eu não sei, assim, que faz dinheiro com celular, e começaram a ver a pessoa da Kelly, o ser humano da Kelly, o que está por trás dela, né? Como é que ela conseguia estar fazendo aquelas lives, e como é que ela conseguia ajudar as pessoas se ela passando por isso tudo. E assim, eu comecei a receber tanto testemunho de pessoas que estavam ali nem pelos cupons. Uma senhora mandou uma mensagem para mim que o filho dela tinha sofrido um acidente e estava já tinha desistido de tentar andar, e ela me mandou um vídeo do filho dela assistindo o meu vídeo, né? Eu acho que foi até no seu canal que o rapaz viu, né? E ele estava andando, segurando nas paredes e andando, porque ele se emocionou com a minha história e tentou. Então, para mim, isso já valeu, né? E a outra coisa que eu queria falar é sobre a questão dos meus pais. Como eu já falei aqui, os meus pais são médicos tradicionais, conservadores, e principalmente o meu pai já é mais velho, ele com 45 anos, ele trabalha com a medicina, ele é especialista em câncer também, e para ele tudo isso, tanto que aconteceu com ele como comigo, foi impactante, mas a primeira vez também que eu fui apresentada aos olhos, ele não interferiu, mas também ficou sem esperança. Quando eu precisei usar nele os olhos, e ele falou, mas ele falou a mesma coisa que eu, mas eu tomei os melhores remédios, e não sei o quê, eu sei os melhores remédios, eu sou médico, eu estudei a vida inteira, eu sou isso, aquilo, eu tratei tantas mil pessoas. Aí eu fiz, mas não vai fazer mal, posso colocar? Ele fez, claro, pode. Aí ele disse, eu acho que foi coincidência. A segunda vez ele fez, foi coincidência de novo. A terceira vez ele fez, eu acho que foi coincidência, mas você pode botar de novo? Aí eu coloquei. E daí por diante, só para não
falar muito, assim, para resumir, hoje, um pouco mais de um ano que esse último episódio aconteceu, o meu pai, ele me liga para perguntar quando ele esquece qual é o óleo essencial, e a minha mãe está prescrevendo óleos essenciais para crianças e para os pacientes dela. Eu esqueci de falar também, quando a médica prescreveu meu óleo de copaíba, que é aí que vem a parte mais importante. E eu comecei a usar para minha ansiedade. Na verdade, eu fiz todos os exames na emergência do coração, porque estava com arritmia, era algo biológico, não era da cabeça, era isso aí por si só poderia eu ter tido alguma coisa muito grave, né? Uhum. E ela fez toda a bateria de exame e descobriu que a minha parte fisiológica estava perfeita. Eu tenho um desvio na válvula, no prolapso na válvula mitral, que é muito comum e por si só não desencadearia isso. O que ela chegou à conclusão que eu estava tendo um ataque de pânico. Então teve um psiquiatra lá no momento e a minha mãe falou por cima das coisas que tinham acontecido comigo e até o psiquiatra falou assim: meu Deus, parabéns, você está viva aqui, né? Não só fisicamente pela força, mas pela questão psicológica de ter passado por tudo isso, né? E estar aqui já é um milagre. Eu escutei vários médicos que não acreditam em milagres falando que eu sou milagre. E ele falou: olha, você o seu diagnóstico é de um transtorno de ansiedade pós-traumático, né? E você está com TAG, que é transtorno generalizado de ansiedade, e você teve uma crise de pânico. A gente precisa lhe tirar dessa crise, porque pode comprometer todo o seu corpo, inclusive a inflamação do meu corpo. E eu falei mais uma coisa, né? Eu não acredito. Então, nesse momento, foi por isso que a cardiologista me prescreveu, colocou embaixo da minha língua, e eu fui lá adquirir o óleo que eu não tinha, estava no Brasil. Qual que é esse óleo essencial? Já estão me perguntando aqui do lado, qual que é o óleo essencial? Esse óleo essencial específico é o Copaíba da Doterra. Inclusive, ele é esse daqui, Copaíba. Copaíba. E para que serve? Vou ser bem sincero. Eu confio em você. Eu acho que você não ia vir aqui no canal Perguntas para falar cheio de abobrinha, nem para tentar vender nada, fazer propaganda, contar uma história triste igual a tua, que é uma história verídica, e vir com conversinha de óleo, conversinha furada. Não acredito que você é o tipo de pessoa. Pelo contrário, eu gosto de você e por isso que você está aqui de volta. A gente já conversou várias vezes pelo WhatsApp fora de canal Perguntas, né? Então, eu acredito em você. Quero deixar claro. Eu não acredito em mim. Assim, não é que eu não acredito em mim. Eu vou experimentar esse negócio. Eu sou uma pessoa bem ansiosa também. Sou uma pessoa explosiva. Eu sou passion. Como fala passion em português? Não é paixão, mas tipo... É intenso. Intenso em tudo. Sou extremamente intenso. Você também, né? Eu achei que não havia cura para isso. Então, me fala quem inventou esses óleos? Dá um resuminho do óleo em si, assim, sobre essa ideia. Eu sou ignorante a respeito disso. Para deixar bem claro, eu também sentia tudo isso que você sente, né? Inclusive, eu me revoltei com a médica e agora eu tive a oportunidade de estar ao vivo com ela na palestra, que aí já foi o final, né? Dessa última vez que eu fui para o Brasil, eu fui chamada para dar uma palestra na Universidade Federal e de um médico também. Mas eu, quando comecei a tomar esse óleo aqui, eu não me dei conta que, assim, eles estavam me dando esse óleo para passar a minha crise para poder voltar para os Estados Unidos. Isso não foi desse ano, foi do ano passado. Eu precisava voltar e voltar sozinha. Só que a crise de pânico estava tão grande que a minha mãe... Nossa, eu me emociono quando eu falo isso. Teve um momento que, assim, eu sempre fui muito independente. Inclusive, eu já viajei para a África no camelo e passava a semana lá e sempre eu morei fora, morei na Europa, viajava muito. E lá, quando aconteceu esses traumas todos comigo, eu não conseguia ir no banheiro sozinha.
A minha mãe, ela tinha que se dividir entre o quarto do meu pai do primeiro andar e o meu, para me auxiliar, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu achava que eu ia morrer, né. Eu passei por isso tudo que vocês, viram só o resumo, muitas coisas eu não teve como falar aqui, mas eu me vi, numa situação que a casa da minha mãe dos meus pais era uma quadra da praia, e eu estava indo todo dia caminhar, né, antes disso acontecer, e eu não conseguia ir sozinha, eu estava com medo de morrer, de ter aquele, aquela arritmia que realmente quase eu senti que eu ia morrer, eu não conseguia respirar, e eu vi ali o meu fundo do poço. A minha dor maior, eu nunca imaginei que existia uma dor tão grande quanto a que eu senti quando eu quebrei minha vértebra. Uhum. Que eu fiquei sem andar, né? Que eu já falei que eu dormia de joelhos no chão, no tapete. Mas a minha dor emocional naquele momento superou qualquer outro nível de dor que eu já tinha imaginado. E eu ali, eu não gosto nem de falar do que eu desejei naquele momento, do que eu imaginei. Eu só pedia forças para Deus, não por mim, porque eu sabia que os meus pais precisavam de mim. Naquele momento, os meus pais precisavam de mim. Só que eu não conseguia, eu pedia a Deus força, porque eu não conseguia nem cuidar de mim mesma, eu não conseguia ir ao banheiro sozinha. A minha mãe estava comigo e eu estava com os aparelhos, né, o oxímetro, tudo isso, porque era real, era real. A minha oxigenação estava muito baixa, a minha pressão arterial estava muito baixa, estava uma perto da outra, então ela tinha que estar ali o tempo todo para poder ver se eu precisava tomar um medicamento. Só que o que aconteceu, eu tomando isso aqui, mesmo com raiva, né, porque a minha mãe Não, falou, peraí, não, não vai rapidinho, fazer deixa eu mal. cortar rapidinho você, Kelly. Você falou do óleo, você falou isso aqui. Tá, me fala o que é esse óleo? Não o teu específico. Esse da doTERRA, esse negócio, o que é isso? Quem que Certo, inventou? eu vou Onde que falar, veio? exatamente, eu vou falar agora. Mas, ó, Quando gente, não aconteceu isso pode que eu explicar muito, vai. Tá, quando eu descobri que eu estava esquecendo de tomar meus remédios para dor, eu falei: "Não, tem alguma coisa errada". Aí eu fui estudar esses óleos aqui, que eu não acreditava. Eu fui Hum. estudar e eu estudei profundamente. Eu me formei em aromaterapeuta profissional, química dos óleos essenciais e faço mentoria de um dos médicos mais renomados cientistas chamado Dr. Damian. E eu me aprofundei tanto, e ele, dentro daquele curso, só tem pessoas, a maioria das pessoas é da parte de saúde. E eu me garanti, assim, não se preocupe, você não precisa parar para explicar a fisiologia. Eu só quero entender tudo da melhor forma, porque eu quero ajudar a curar pessoas. E aí eu fui estudar profundamente e eu descobri que dentro desse óleo, os óleos da doTERRA, eu estou falando não por causa de uma empresa, tá, gente? Porque eu realmente sou uma pessoa, assim como o Paulo já me conhece, ele também é, desacreditada, e eu fui pesquisar o porquê que esses óleos fizeram isso. Então, a pureza do óleo conta tudo. Então, eu Da descobri que onde essa é uma que é esse empresa que óleo? É um óleo fabricado. é um óleo essencial que ele é retirado, ele é extraído de plantas. Aham. Então, as plantas, elas têm um metabolismo primário, que é para sobreviver, e o secundário, que é para se defender. Se defender de quê? Por exemplo, o óleo essencial do Tea Tree, ele é, da melaleuca, ele é original lá da Austrália. Mas por quê? Porque aquela árvore específica, naquele habitat, tudo isso faz diferença para as moléculas que tem aqui dentro. Não é Uhum. um cheirinho, aquela molécula gerada por aquela planta, ela foi criada pelo metabolismo da planta para matar os fungos que vêm do pântano daquela região. Então, esses óleos essenciais, eles são extraídos das plantas através do vapor ou prensado a frio, dependendo. Quando é de óleos cítricos, ele é prensado, e aí é colocado no vidrinho, é passado por mais de 50 testes para poder chegar nesse vidrinho aqui. Então, ele tem alguns óleos que eles podem ser ingeridos, como esse de copaíba, e outros não, não por causa da pureza, mas por causa da natureza da própria planta, né? Como, por exemplo, tem o óleo de wintergreen, né, que tem cânfora. A cânfora não foi criada pela natureza para a gente ingerir, mas para passar, para aliviar dor. Eu também comecei a usar os óleos
já que eu não estava mais tomando remédio, não estava precisando, graças a Deus, até hoje, eu uso ele topicamente. Ele é feito os óleos essenciais, tipo assim, em bastão, você coloca para poder facilitar. E fora isso, tem o óleo da Copaíba, ele é o óleo brasileiro, ele é vindo da nossa Amazônia. E para que serve o Copaíba? O Copaíba, eu descobri o porquê que ele me ajudou das duas coisas. Ele tem um componente químico chamado beta-carofileno, que ele é comparado com o CBD da marihuana. Entendi. E ele atua, esse componente, o beta-carofileno, ele age diretamente no sistema endocannabinoides do nosso organismo. E qual é a diferença dele para o CBD? É que ele não tem a substância alucinógena, que é o THC. Se você tomar esse vida inteiro, você não vai ficar doidão. Exatamente. E ele é proibido. E o que acontece? Ele extrai toda a parte que atua na parte neurológica, e o beta-carofileno ele atua tanto na questão do cérebro, ele atua diretamente no sistema límbico, quanto na inflamação generalizada, é o que acontecia com o meu corpo. Ele é um anti-inflamatório natural, e eu não sabia. E aí ele foi desinflamando, à medida que eu fui tomando para minha ansiedade, eu fui me acalmando e foi desinflamando todo o meu corpo, porque uma coisa só, eu tomava remédio, passava a dor, mas o meu corpo estava todo inflamado. E eu aprendi também, com todo o curso que eu fiz, já estou na 3ª turma de medicina aromática, tenho certificado de medicina aromática junto com os outros médicos. Precisa de receita para comprar isso ou pode ir e comprar em qualquer lugar? Não precisa receita, eu vou mandar para você. Não, você tem que vir aqui trazer, eles são vizinhos, menina. Eu trago. Eu trago, mas eu queria deixar bem claro que tudo que eu estou falando aqui não é milagre, tá? E nada daqui é milagre. O propósito não é a venda, o propósito é a ajuda, é isso? Não, isso. Não é. Tanto que no início que eu comecei a ver as diferenças em mim, como eu já tinha o Instagram, eu comecei a compartilhar para as pessoas. Gente, tá fazendo... É muito fácil, é só ir no meu Instagram e ver lá no início, né? O que eu fazia, como eu era. Tem vídeos meus com andador, na cadeira de rodas por algum tempo. Tem o meu trajeto todo e tem alguns momentos que eu compartilhava e eu mandava procurar as minhas amigas, que eram consultoras. A do Terra, você não consegue, não existe loja física, só você consegue adquirir através das consultoras. Por quê? Porque a cultura da empresa, ela abraçou isso de você não comprar um óleo e ficar sem saber como usar. As pessoas usam as consultoras para segurar na sua mão e falar quais são os óleos que vai te ajudar, qual é a tua causa. E eu, principalmente, depois que eu fiz essa mentoria do Dr. Demian, eu aprendi a estudar profundamente cada pessoa, descobri a parte fisiológica a gente tem uma conexão, o eixo de ouro no nosso organismo, qualquer pessoa está conectado o hipotálamo, pituitária e adrenal. Então, se você tem um problema emocional, vai diretamente ter interferência no teu intestino e vice-versa. Se você tem um problema no intestino, provavelmente isso também pode causar depressão, né? Eu achei isso assim surreal, porque eu nunca imaginei, e isso é muito comum. Pessoas que não sabem, e uma depressão pode vir apenas de uma microbiota que não é saudável. Então eu aprendi. Bom, pode falar. Você não coloca nem vírgula, menina. Você falou uma hora direto sem parar. Você pediu para eu falar tudo, então eu estou tentando resumir. Calma, que eu tenho pergunta rapidinho. A gente tem 10 minutos para terminar. Então, calma, que eu vou perguntar. Isso daí funciona para qualquer um? Ou, por exemplo, Paulo Paterno? Porque, galera, é o seguinte, aqui comigo não tem frescurada, não. E ela não tá me pagando um centavo, não é uma propaganda. Ela tá contando a história. Eu acho que ela estava conversando comigo um dia, que eu nem lembro, eu falo com muitas pessoas. Acho que um dia a gente estava batendo um papo e ela falou disso. Eu falei, então vamos contar lá no canal Perguntas. Acho que foi isso. Aí hoje eu falei para ela, o que a gente ia falar mesmo? E ela começou a falar, então tá. Então não é nada combinado aqui, não, galera. Na verdade, Kelly, não é nada combinado aqui. Né? Absolutamente. Então, se você vai trazer para mim
Aí você vai falar, eu vou falar assim, você vai trazer todos, não me dá todos, você vai trazer todos e eu vou conversar com você aqui no particular, sem me expor. Vou falar, ó, Kelly, eu tenho esse problema aqui, tenho esse. Galera, eu tenho 1 milhão de problemas. Se eu for falar, vai dar uma série de Netflix se eu for contar meus problemas aqui para vocês. Aí eu vou falar assim, daí você vai falar, olha, Paulo, esse óleo vai te ajudar com isso, esse óleo vai te ajudar com aquilo. Tô dando um exemplo, eu não sei, não faço ideia. Nunca, já ouvi dizer da Terra, mas nunca dei atenção, nem sei nada, sei zero sobre. Aí, quanto tempo demora? Vamos dar um exemplo para esse meu jeitão. Eu quero diminuir um pouco. Eu não durmo. Ó, se vocês não sabem, eu não durmo. Eu tenho problema para dormir. Eu durmo entre 3 a 5. O dia, se eu dormir 5 horas, foi um ótimo dia. Então eu tomo Sleep Aid. O que é Sleep Aid? Que é remédio que ajuda a dormir, que também eu já tomei por tanto tempo que agora eu coloco o remédio para dormir. O remédio dorme antes que eu. Né? Então também já não está funcionando muito isso. Então, eu tenho problema para dormir, tenho ansiedade, sou muito ligado no 220 o tempo todo, minha cabeça não para de pensar. Por isso, tipo, eu gosto de trabalhar, mas eu não sei descansar. Eu preciso, não sei. Aí você vai falar, então, tá aqui, ó, isso aqui é a essência que veio lá da China, faz aqui, blá, blá. Quanto tempo demora para fazer efeito? E eu falar, caramba, isso realmente funciona. Porque se funciona, eu falo, não tenho problema, eu vou fazer igual você. Não é uma propaganda que paga, é uma propaganda que a porcaria funciona. Então, quanto tempo demora para eu ver os efeitos que vêm do óleo da China? Você quer que eu seja honesta, e mesmo se você não quisesse, eu seria honesta. Não existe milagre e não existe prazo. A médica, por exemplo, falou para mim que em 1 mês eu ia começar a sentir calma. Em 2 semanas, eu já não tomava mais remédios, e esse foi o meu corpo. Assim como aqui dentro de cada vidrinho, não só de Copaíba, mas de cada um tem moléculas diferentes, dentro do seu corpo você tem uma história de vida biológica diferente da minha. Tá, mas eu não quero... aí eu vou tomar esse daí, você vai falar, o problema não é o remédio, o problema é você. Ué, é óbvio que o problema sou eu. Você tá entendendo mais ou menos? Eu não tô falando que não funciona, eu tô falando que eu não posso te dar um tempo. Entendi. Que funciona, eu tenho certeza que funciona. Qual é o tempo, a média? A pessoa que tem uma dificuldade de ingerir esses óleos paripatéuticos do gatilho da China. Tô inventando isso, tá, gente? Tô tentando ser engraçado, mas não tô sendo engraçado. Mas eu vou ficar tomando isso aí por 10 anos e falar, Paulo, porque você seria 20 anos. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Seria imprudência minha te dizer algum prazo escrito, porque isso não existe. Tudo que eu estou falando aqui é baseado em estudo científico. Se você colocar o PubMed, colocar óleo essencial de Copaíba, ou qualquer outro óleo essencial, tem o PubMed.com, e tem também o Search to You. Aqui embaixo de cada vidrinho tem um código único que vai dizer quantas moléculas tem, quando foi colocado o vidrinho, quando foi tirado, de que foi tirado. Então, assim, lá existem vários estudos científicos sobre o resultado. Mas você já sente diferença? Eu vou sentir uma diferença em 2 semanas. Imagina uma pessoa que tinha uma dor crônica de 4 anos, com a vértebra quebrada. E eu espero que alguém comente aqui, a minha família, não só a minha família, mas qualquer pessoa que me conheça, que veja, que me acompanhe, que saiba a questão dos medicamentos. Eu tomava eu não sei se pode falar o nome do medicamento aqui, mas enfim. Aqui você manda. Eu tomava remédios fortes, entre eles eu tomava o gabapentin, né, de 300 miligramas várias vezes por dia, que eu era... Então, eu tô com uns vidros de remédios aqui, porque quando eu voltei do Brasil eu não tomei mais, mas esses medicamentos, esses óleos, eles podem fazer efeito, pode potencializar se usar um e o outro. Por exemplo, a médica, eu falei muito do Copaíba, porque foi a base, mas eu tenho uma prescrição ainda, a foto da prescrição que ela mandou para mim, ela mandou usar o óleo, o Serenity e o Vetiver aqui no difusor, não sei se dá para ver o difusor. Aquele grandão. Aqui, o difusor. Tô vendo. Certo? Para dormir.
Nos primeiros dias, isso não fez efeito para mim. E eu percebi que, usando topicamente, né, aí eu fui estudar como é que eu poderia potencializar, e estudo muito para isso, para ver como é que eu posso usar de forma mais forte os óleos. E assim como eu usava o Copaíba, eu usei também esses óleos para dormir. Eu estava 3 dias seguidos, não era dormindo pouco, era sem dormir, virado, quando eu tive a crise de pânico. Eu estava com medo de dormir e não acordar, enfim. E aí, isso tudo também, eu tomava muita melatonina, nada funcionava. E hoje, assim, eu descobri que não são os óleos que eu uso antes de dormir, seja topicamente ou inalando, que me ajuda a dormir. Mas é todo o ciclo circadiano. Se eu falar para você, Paulo, você vai usar esse óleo aqui, vai cheirar ele, que a forma mais prática de usar é você botar uma gotinha, inalar assim, em forma de conchinha, e vai te ajudar, e você vai dormir para sempre. Não, eu vou falar para você que você precisa tratar o seu ciclo circadiano todo, desde lá de baixo. Tem ansiedade, então você vai tratar o óleo para ansiedade, o Adapt, ou então óleos cítricos que você vai acalmar, porque isso aqui vai ajudar lá no final do dia. Então, lá no final do dia, você já vai conseguir ter, aí vai a atividade física, alimentação, e aí eu estudei. Então, isso, já está falando outra coisa. Então, vamos lá. Então, isso que eu queria ouvir. Não é só o olhinho do milagre. Eu tenho que o óleo, mas eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir, eu não posso, antes da meio-dia, tomar um Red Bull, porque eu não durmo à noite, tomo um Red Bull de dia para poder ficar acordado, né? Então, começa todo um tratamento. Então, não é só o óleo, é um todo. O óleo faz efeito por si só. Se você quiser potencializar o efeito e ter uma vida melhor, eu vou te falar quais são as recomendações não aromáticas que você pode ter mais sucesso. Entendi. Inclusive, hoje em dia, os atletas que usam os óleos essenciais, que tomavam Red Bull, eles usam o óleo essencial de peppermint. O que faz isso daí? Para poder substituir te deixar mais alerta. E ao mesmo tempo, vamos fazer o seguinte, já traz toda essa prateleira para cá e já vamos fazer uma bagunça aqui, vamos dar uma festa aqui no canal Pergunta com esses olhos. Paulo, mas sabe o que eu acho mais importante? É que depois que eu comecei a ver isso tudo, né? E as meninas falando, Kelly, por que você não trabalha com a Nutella? Eu falo, não é muito minha praia. Eu não gosto de vender. Se eu tiver os olhos, eu vou começar a dar. E, enfim, não gosto de vender. E aí eu descobri que eu nunca precisei vender um óleo. Nunca precisei falar, olha, esse óleo é bom para isso, compra, você vai. Não, eu simplesmente abri a minha vida, expus a minha vida, e as pessoas perguntavam qual foi o óleo para isso, qual foi o óleo para isso. E eu busquei conhecimento profundo. Hoje eu sinto na autonomia, hoje eu faço consultas aromáticas por causa dos meus certificados, do gabarito, que eu estudei muito, eu investi muito o que eu tinha e o que eu não tinha na minha formação, né? E também nos óleos, para ter todos esses óleos, para poder testar. Eu nunca falei sobre nada, nenhum óleo que eu não tenha usado. Então, se eu não falar sobre um óleo, se eu não te responder, é porque eu não usei. Mesmo sabendo que funciona diferente para cada pessoa. E o incrível é que eu descobri a beleza de ser quem eu sou, né? Apesar de todas as minhas cicatrizes, e enxergar a plenitude daquilo que eu faço. E Deus me falou uma vez que me usaria na minha maior dor, né? E hoje eu entendo. E agora o meu coração bate mais forte, servindo, que eu vejo a minha vida transformar. E eu descobri nessa convenção que eu fui agora, eu decidi trabalhar com a do Terra. E para minha surpresa, né, que eu não queria trabalhar com isso, porque eu achava que era vendas, eu recebi uma premiação agora na convenção em Utah. Fui para Utah pela primeira vez sem cadeira de rodas, porque ninguém sabia que eu usava cadeira de rodas também no aeroporto, porque tá tudo bem se eu precisar lá na frente, porque às vezes a gente fica cansada, até pessoas que não têm, mas eu fui porque eu estava me sentindo muito bem, eu subi no palco, os médicos até um tempo atrás me falaram que eu não podia subir escada sozinha, andar de bicicleta, eu andei na bicicleta, eu trabalho com a do Terra e vi muitas pessoas que são imigrantes
lá se espelhando, porque as pessoas que não tinham oportunidade de trabalho e estavam lá tendo super sucesso, principalmente as pessoas que são mães, que querem trabalhar com uma missão. E claro que todo mundo, ninguém vive de ventre, precisa de uma remuneração. Então hoje eu me encontro, eu me enxergo na plenitude daquilo que eu faço. E essa é a minha missão, trazer esperança para as pessoas que têm dor e para as pessoas que também que querem uma oportunidade nova de viver, né? Ó, então eu preciso terminar aqui que o nosso tempo já estourou. Rapidinho, pessoal. Então, o desafio está feito. Isso daqui não é uma propaganda minha. Não estou falando para você comprar do Terra, da Terra, não sei como, se você quiser, baseado na história dela. Você pode entrar em contato, o Instagram dela está aí. Se achar que funciona, funciona. Ela vai trazer para mim, não sei quando, ela mora pertinho, mas às vezes a gente tem que arrumar o schedule, a nossa agenda. Ela vai trazer para mim. E eu vou falar para vocês, estou tomando, sei lá, você tomando, cheirando, engolindo, fazendo coxinha que ela falou, eu vou fazer o teste. E aí eu vou falar que eu não vou virar um vendedor deles, que eu tenho zero de interesse de virar vendedor. Mas então eu sou a melhor pessoa para falar para vocês se esse olhinho funciona ou não funciona. Eu pego no capricho. Igual quem me segue faz tempo, lembra que eu estava gordinho, feio, hoje eu continuo feio, mas continuo feio sarado. Né? Então, por quê? Porque eu peguei no capricho quando a doutora Vanessa falou assim para mim: eu vou lhe deixar um coroa sarado. A Vanessa é lá de Fortaleza. Ela falou: eu vou lhe deixar um coroa sarado. E eu, dá para vocês verem que eu tô um coroa sarado, tô bonitão. Não de cara, cara não ajuda, ela não prometeu cara, ela falou que eu ia ficar com um corpo bonito. Mas eu me dediquei, vou para academia, que nem um cachorro, todos os dias. Não, eu fiz a minha parte. E quando a Kelly vier aqui para Orlando, que ela mora aqui pertinho, quando ela vier para Orlando, ela falou: olha, Paulo, é assim, assim, assim. Você faz a tua parte. E eu vou falar para vocês: estou fazendo a minha parte. E este é o resultado que eu estou tendo ou que eu não estou tendo. Porque eu não vou mentir, porque eu tenho zero de interesse em mentir, porque eu não vou virar vendedor. Então, para mim, dando certo, maravilha. Não dando certo, mas uma porcaria que eu experimentei. Ponto. Tá combinado? Rapidinho, sem falar muito que já estourou. Você acha que é justo, Kelly, ou não? Justíssimo. Eu vou fazer o que você me recomendar. Se funcionar, eu vou fazer. Gente, pode entrar em contato com a Kelly. Funciona, funcionou para mim. Não vou virar vendedor, não estou ganhando nada com isso. É porque funciona. Se não funciona, eu vou falar: talvez funcione para outras pessoas, mas o meu corpo não funcionou. Por qualquer motivo. Não vou falar que o negócio é ruim ou que é bom. Vou falar: para mim funcionou, para mim não funcionou. Valeu? Então, Kelly, você fica aí quieta. Pessoal, vai seguir lá a Kelly, ó, Kelly Honorato no Instagram. E sem falar que ela ensina a economizar dinheiro com cupom. Vai assistir os videozinhos dela também. Tem vídeo aqui no canal Perguntas, que a gente vai deixar na descrição. Amo vocês. Acredite nos seus sonhos. Dê graças todos os dias que você acordar. Não existe uma pessoa no mundo que é grata e é infeliz. Vou repetir. Não existe uma pessoa no mundo que é grata e é infeliz. Se você está se sentindo infeliz hoje, ontem, antes de ontem, talvez seja porque você não é grata. Ah, Paulo, mas minha vida é um inferno. É fácil falar você que está nos Estados Unidos vivendo o sonho americano. Tá, mas eu não cheguei aqui vivendo o sonho americano. Eu vim para os Estados Unidos por $1.200, sozinho, morei na rua. Né? Mas a gratidão que a Kelly tem pelo tudo essa coisa horrível que ela passou, e vem passando, que ela não contou tudo, vem passando, ela transformou esse problema. Ela falou: Deus, obrigado por estar passando por isso, porque agora eu entendo como eu posso ajudar outras pessoas. Então Deus amaciou o coraçãozinho dela e ela começou a servir desde a época de cupom, ensinando as pessoas, por ela estar passando necessidade, ela começou a aprender como economizar e começou a ensinar a gente. Depois ela passando por dores, por outras coisas que nem os médicos, que pai e mãe médico, os amigos médicos, né? Querem o melhor do filhinho, que nossos filhos é a coisa mais importante na nossa vida. Mesmo assim, não conseguiram. Foi uma médica que mostrou esse olhinho e hoje ela está aqui pregando, falando que é o óleo do milagre, o milagre da vida dela. Né? Então, se você é uma pessoa infeliz, comece a ser grata. A primeira coisa que você fizer quando você acordar, fala: obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que eu tenho de fazer a diferença no mundo, de ser uma pessoa melhor para outros, de ser uma pessoa melhor para mim, de tentar fazer alguma coisa boa que eu não fiz ontem. E aí amanhã você faz isso de novo. É uma prática.
É igual academia. Se quer ficar forte, não é da noite pro dia, é praticando. Às vezes a gente erra, mas o importante é sempre continuar tentando. Seja grato que você vai ver a sua vida mudar. Kelly, não vai embora, eu vou terminar aqui, mas já falo com você. Beijo, galera, fica com Deus. Obrigada. Vai seguir o Instagram da Kelly, vai encher o saco da Kelly. E se daí não funcionar, eu vou falar. Mas se funcionar também, eu vou falar. E se você seguir o @paulopaternes, você pode ver que eu marco sempre a VQ Weight Loss. Não me pagam nada para isso. Eu nem vou lá já faz tempo. Porque foi a Vanessa que ela falou, Paulo, emagrecer sem sofrer. Falei, Vanessa, se eu ficar um coroa sarado, eu vou fazer propaganda de você para sempre. Eu tô fazendo. Eu falo. Eu gosto da Vanessa, falo para todo mundo. Claro que fui eu que fiz o exercício. Sou eu que acordo cedo. Sou eu que pago a academia. Mas foi ela que plantou a sementinha. Ela que me deu as dicas. Ela que mudou meu coração. Então é isso, pelo que eu estou entendendo, é exatamente o que a Kelly quer fazer. Então eu falei, gente, isso funciona. Mas se você fizer isso, aquilo, você vai potencializar. Você vai funcionar ainda mais. Vai dar ainda mais certo para você. Eu vou fazer o teste. Se der certo para mim. Se deu certo para ela, com certeza vai dar certo para mim. Se der certo para mim, que vai dar, com certeza vai dar certo para você. E você vai falar para o outro, fala para o outro, e as coisas vão melhorando. Fique com Deus e a gente vai se falando. Não vai embora, Kelly. Fica aí. Tchau, tchau.